Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Mentoria de Crise. E hoje eu estou trazendo um tema diferente aqui para nós conversarmos. É um tema que aparentemente não está intrinsecamente ligado aí à prevenção e à gestão de crises, que é a reputação. Mas eu quero provar até o final desse vídeo para vocês que tem tudo a ver com prevenção e gestão de crises. Nós temos ouvido, temos acompanhado aí no Brasil nos últimos anos a chegada desse tema, dessa preocupação, vamos dizer assim, com a reputação das marcas e das organizações, com uma conexão muito direta entre a valoração de uma marca e a sua reputação. Já é um tema um pouquinho mais antigo aí em alguns países do hemisfério norte, mas para nós ainda é uma novidade. Mais recentemente, com alguns escândalos, algumas grandes crises envolvendo marcas importantes aqui no Brasil, esse tema parece que ganhou um pouquinho mais de força, né? O que é bom para todos nós. Por muito tempo nós falamos no ambiente das organizações em imagem. Tínhamos muita preocupação com a imagem da nossa organização. Qual a imagem que nós temos aí dos nossos produtos, dos nossos serviços, da nossa marca? E essa preocupação com a imagem, ela nos acompanhou por bastante tempo, né? Vamos dizer, dos anos 60, 50, quando começou a se conversar sobre comunicação no ambiente corporativo, a publicidade ganhando bastante força, né? Anos 80, 90, nós discutimos, né? Nos concentramos em discutir a imagem. Hoje o nome do jogo é outro, né? Hoje a palavra reputação ganhou essa força. O que é a reputação em primeiro lugar? Acho que é importante a gente começar por isso, né? O que é a reputação? A reputação é essa imagem que a gente foi construindo, mas é uma imagem consolidada ao longo do tempo e mais uniforme entre todos os nossos stakeholders. Enquanto a gente está falando de imagem, a gente pode falar da nossa imagem junto a um público, que vai ser diferente da imagem junto a outro, aquela pessoa que consome nossos produtos, que tem uma relação mais próxima, mais estreita, ou aquele consumidor com o qual a gente já resolveu algum problema relacionado à nossa marca. Essas pessoas podem ter uma noção um pouquinho mais clara e uma reputação construída, né, a nosso respeito. Entretanto, outras pessoas mais distantes, que não usufruem dos nossos serviços ou que nunca tiveram uma experiência com a nossa marca, podem ter uma reputação diferente. Muitas vezes, e vejam como isso é perigoso, as pessoas que estão próximas a nós, que estão se relacionando com a nossa marca, têm uma reputação menos, né, uma reputação um pouquinho mais frágil do que aquelas pessoas que estão distantes e que nos admiram pelo que elas imaginam que nós somos. Então, quando a gente fala em reputação, a gente está falando num ativo único, intransferível, construído ao longo do tempo junto a um grande público, né? Junto a um grande público. Nós estamos falando de um ativo que fortalece a nossa presença no mercado, que nos ajuda a atrair bons talentos, que nos ajuda a atrair investimentos, né? Um ativo que nos ajuda aí a atrair o interesse do consumidor, que nos ajuda a construir o que eu costumo chamar de uma reserva de boa vontade ou de um voto de confiança, né? É quase que aquele escudo que a gente precisa para nossa marca sobreviver nos tempos tão incertos como nós enfrentamos hoje, né? É a reputação que nos dá aquela licença para atuar que a sociedade concede a nós de forma bastante informal, mas fundamental para que os nossos negócios permaneçam ativos, fortes, né, e relevantes para a sociedade. Pois bem, prometi para vocês que nós íamos conversar sobre gestão de reputação e crise. O que tem a ver? O que pode ameaçar essa reputação que a gente constrói a duras penas, com muitos esforços e com muita coerência? Pois são justamente as crises mal resolvidas. Quero relembrar para vocês que quando a gente fala em gestão de reputação, a gente está falando de 4 processos. A gente está falando de criar reputação, a gente está falando de fortalecer reputação para aquelas instituições, organizações, marcas que já têm uma reputação criada. A gente está falando de proteger a nossa reputação, ou seja, evitando as crises, a gente protege a nossa reputação. E a gente está falando de recuperar a reputação. Então, um processo gerencial bem feito de crise, de prevenção e de contenção de crise, ele é fundamental para que a nossa reputação se mantenha.
quantas empresas já enfrentaram crises graves e continuam operando no nosso mercado, continuam atuando na nossa sociedade, né? Quantas celebridades que já passaram por situações bastante difíceis, complicadas e que continuam presentes na nossa sociedade. Então, isso significa que, de alguma maneira, essa reputação garantiu a continuidade, essa reputação garantiu algum elemento que trouxe, né, esperança para o consumidor de que ele poderia, do consumidor e para a sociedade em geral, né, que ele poderia renovar aquele voto de confiança naquela marca ou naquela organização. Então é muito importante, quando nós pensamos em reputação, não pensar só no criar e fortalecer. Esse talvez seja o nosso automatismo aí quando a gente está falando de marketing e de comunicação. Criar e fortalecer reputação, falar das coisas boas, falar das nossas expansões, aquisições, falar das nossas melhorias, do nosso processo de inovação. Parece que a gente tem aí as estratégias, a gente tem as metodologias para fazer isso. Mas como que a gente age quando se trata de proteger essa reputação, criada com tanto esforço e tanto investimento? Vejam que parece um contrassenso investirmos tanto em criar e fortalecer e tão pouco em proteger e recuperar. Pois o convite aqui é que a gente pense que todos os nossos esforços de proteção, ou seja, nossa gestão de riscos, nossa comunicação de risco, nossa preparação de bons porta-vozes, nossa preparação de bons comunicadores, né? Nossa preparação prévia dentro das organizações, ela nos ajuda, a nossa capacitação, né, das nossas pessoas para lidar com as diversidades, para lidar com esses temas tão novos que hoje estão na pauta e são mandatórios no nosso cotidiano organizacional, como vale a pena a gente fazer todos esses esforços, porque eles são preventivos, eles nos protegem das situações de crises mais agravadas. Como é importante a gente ter um comitê de crise atuante, uma equipe de comunicação atuante, para que a gente consiga agir quando o evento crítico é um acontecimento, aquele acontecimento que desencadeia, que poderá desencadear a crise. A gestão desse acontecimento bem feita, desse evento negativo, ela vai também ser uma prevenção, uma proteção aí à nossa reputação. Então vale a pena investir muito na prevenção e na gestão das crises. E depois que a crise acaba, a gente precisa fazer a recuperação da nossa reputação. É o nosso quarto processo na gestão de reputação, que é o recuperar. Eu preciso recuperar aquela confiança desgastada, eu preciso fazer esforços comunicacionais que mostrem toda a minha intenção, toda a minha intencionalidade de modificar aquilo que não deu certo, de evitar que aquela crise aconteça novamente. Então, temos aí uma associação muito direta entre gestão de reputação e gestão de crises. E vejam que uma boa reputação também costuma ser aí o nosso escudo, né? Então, como eu disse antes, é o nosso escudo. Então, pensem que quando eu tenho uma boa reputação, eu ganho da sociedade, dos stakeholders, o famoso benefício da dúvida. Benefício da dúvida. A relação de confiança é tão estreita que eu consigo acreditar, né, naquela empresa mesmo que ela esteja enfrentando aí um momento difícil. Então, meu convite hoje é para a gente continuar refletindo, pensando sobre essas conexões, essa imbricação entre gestão de reputação e gestão e prevenção e gestão de crise. Isso é muito importante, que a gente olhe para essas conexões e enxergue esses processos de forma integrada nas nossas organizações, nas nossas marcas, nos nossos governos, nossos influenciadores digitais aí que tanto trabalham para criar essa reserva de boa vontade, de confiança junto aos seus públicos, né? E eles precisam fundamentalmente trabalhar para proteger e recuperar nos casos difíceis. Então, esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que a reflexão ajude aí vocês a organizarem, a reverem os seus processos, para que a gente possa pensar de forma cada vez mais integrada esses dois temas. Temos ainda um terceiro tema que conecta esses dois, que é a comunicação estratégica, que vamos estar trazendo aqui nos vídeos das próximas semanas. Muito obrigada pela sua audiência, compartilhe esse vídeo, comente, né? Mande para um amigo que trabalha com gestão de reputação ou com prevenção e gestão de crise, e vamos estabelecer aí um grande diálogo para que esses temas sejam cada vez mais presentes na pauta corporativa.